Nesse vídeo aqui eu quero trazer um conteúdo para vocês sobre papel. Primeiro, para você conseguir ter um acabamento bom nos seus cortes personalizados, você precisa se atentar se a massa do seu papel é colorida. O que é a massa colorida do papel? Basicamente, quando você rasga, você tem como saber se ela foi tingida no momento da fabricação ou se ela foi pintada depois da fabricação. Nesse caso aqui, você vê que mesmo rasgando, a cor do papel é exatamente igual à parte do miolo dela, tá? Nesse caso aqui, você vê que, tanto nesse caso aqui, ela foi pintada por fora, impresso, isso daqui é um scrapbook, depois eu vou entrar em cada tipo de papel. E esse daqui também, ela tem uma textura aqui em cima, e você vê que o miolo dela é de outra cor. Aqui, já falando sobre gramatura. Gramatura nada mais é do que a densidade do seu papel, ou espessura dela. É normal você pegar uma embalagem de papel, por exemplo, um papel sulfite ou uma A4, e você conseguir ver exatamente qual é a gramatura do papel do lado de fora, tá? Se você comprar os papéis personalizados, não muda nada disso. A diferença é que geralmente você compra ele em lotes muito grandes. Se você comprar em lotes pequenos, você seleciona primeiro qual é a gramatura e você já vai descobrir. E aí, por que é que tem diferentes gramaturas de papéis? Tem acabamentos e tem itens que você vai ter que fazer personalizado que você precisa de um papel mais grosso para ele dar consistência, para ele dar firmeza. Por exemplo, as flores de papel que são feitas aqui na Pacotinho Mágico, elas são todas com gramatura de 180. Dificilmente a gente trabalha com uma gramatura menor ou até mesmo com uma gramatura maior para flores. A gente trabalha com gramaturas maiores se for para cortar uma letra, algum tipo de acabamento topo de bolo. Gramaturas menores do que essa a gente vai usar para fazer, por exemplo, cadernetas, planners, agenda, que aí não adianta você ter uma folha muito grossa também, tá? E isso você tem que olhar para... é uma combinação entre o melhor acabamento versus custo também. Aqui tem alguns exemplos de como que são utilizadas cada uma das gramaturas. Então, por exemplo, as revistas que se compra são 75 gramas. Os rótulos de adesivos, 120 gramas geralmente, tá? Nem todos, mas geralmente são. Convites de caixa, convites e caixas decorativas vão de 120 gramas até 200 gramas, tá? Caixas com peso dentro, eles vão de 180 gramas, são as caixinhas menores, por exemplo, aquelas caixinhas que você compra com brigadeiro, com bombom dentro, até 275 gramas, são as caixas maiores, né? Que você vai levar, por exemplo, algum item grande, como flor de papel, enfim, chapéu, algumas coisas que se compram em caixa maior. E você tem os papéis nobres, tá? Por exemplo, convite de casamento, você quer um convite muito bonito, firme, ou aqueles livros que você consegue fazer pop-up, que você abre e o item salta da página, você vai utilizar esses papéis mais grossos, tá? Aqui na papelaria da Pacotinho Mágico, a gente utiliza 275 gramas e 300 gramas para fazer letras grandes. Algumas pessoas, alguns clientes pedem, por exemplo, a inicial do nome do filho em 50 centímetros de comprimento. Se você fizer utilizar um papel de 120 ou até mesmo 180 gramas, ele fica muito mole. E aí não fica bonito a estética, você não vai conseguir fixar bonito, tá? Bom, partindo para os tipos de papéis. Todos os papéis que eu falar agora são os papéis que a gente usa aqui na Pacotinho Mágico. Existe uma infinidade de papéis, tá? Isso daqui é um norte muito bom para mostrar para vocês o que a gente tem usado e quais são as especificações dos papéis que a gente tem utilizado, tá? Para você já ter um norte. Então, o Color Plus é uma das coisas que mais sai. É um papel simples, ele é colorido, ele é o mais barato que tem. Ele é de massa colorida, tanto que o primeiro exemplo sobre massa colorida é um Color Plus que está lá, rasgado.
Ele tem um acabamento fosco, ele não é brilhante. As gramaturas que se encontra no mercado é de 80 a 240 gramas. E o uso comum dele é papelaria personalizada, ou se você quiser fazer alguns cortes de camada, impressão por cima dele ele também aceita, impressão tanto laser quanto jato de tinta. Flores de papel, algumas pessoas pedem o papel, a flor um pouco mais fosca, e topper de bolo, tá? Esses são os itens que a gente mais usa, o Color Plus. Papéis metálicos, eles são os papéis com massa colorida da mesma forma, são brilhantes, ele tem um brilho meio opaco, mas ele tem um brilho, dá para você ver na imagem. As gramaturas dele comumente encontradas são de 120 gramas a 250, já é um papel um pouco mais grosso, utilizado para uma papelaria mais detalhada. Você pode usar ele em alguns convites de casamento, por exemplo, e todos os itens personalizados. Papel perolizado, da mesma forma que o metálico, ele também é massa colorida. Esse daqui é mais brilhante do que o metálico, o brilho dele muda, parece pérola mesmo, parece uma pérola. A gente usa muito ele em flores de papel. Esse daqui é um dos papéis que mais sai para flor de papel, ele tem um acabamento muito bonito, é muito bem feito mesmo. Por consequência ele é um pouco mais caro também, mas o acabamento é muito bom. Você tem o laminado. O laminado ele tem um alto brilho, tá? Ele é massa branca, ele não é massa colorida, porque você pode dar uma olhada que para você ter esse acabamento metálico, ele tem que ser só em uma face, né? Até se em algum lugar conseguir vender o papel metálico nas duas faces metalizado, mesmo assim, no momento que você cortar, ele vai ficar a bordinha branca no corte. Isso pode incomodar, pelo menos a gente aqui incomoda bastante fazer um corte e deixar uma borda branca, por exemplo. Mostra uma certa falta na qualidade do produto. Papel glitter. Esse daqui, assim como o laminado, ele é um papel de massa branca. Ele tem um brilho glitter, parece que você espalhou cola no papel, ele é um acabamento muito bonito mesmo. A gente usa mais em topo de bolo, tá? Topper de bolo, em alguns itens de caixinha, alguma coisinha mais decorativa. Ele tem uma gramatura que eu não encontrei outra gramatura a não ser essa, é 140 gramas, não consegui nem menor nem mais grosso do que isso. E é feito principalmente, como eu já falei, para topo de bolo, item decorativo. Texturizado. Tem alguns papéis que são muito bonitos, texturizados. Ele tem a massa colorida, ele já é feito na textura, assim, não é que é colado a textura após fazer o papel, ele já sai da forma dessa forma. Ele é brilhante, ele é um brilho um pouco mais fosco, não é tão intenso quanto um laminado. A gramatura dele são gramaturas mais grossas, de 240 a 300 gramas, e você usa mais para convite de casamento e uma papelaria personalizada a gosto do cliente. Scrapbooks, para quem gosta de fazer muita colagem, você já tem alguns papéis que ele já vem com alguns impressos já de mercado. Ele tem massa branca, ele pode ser brilhante ou pode ser fosco, depende de como você procurar. Gramatura que eu tenho encontrado é 180 gramas, eu não encontrei, também uso pouco esse tipo de papel. E é uma papelaria mais personalizada. Você pode usar isso daqui, por exemplo, para fazer um recorte para uma capa de caderno, de uma agenda ou para uma folha interna, ele fica muito bonito. Papel craft, ele é um papel que só vem nessa cor, ele é um papel que parece um papel reciclado, tá? A massa dele é colorida, se é que dá pra gente dizer assim, ele é um papel rústico, fosco. Você pode encontrar ele de 140 gramas a 300 gramas. Ele é um papel que você pode usar para fazer embalagem. E esse papel a gente tem usado para uma finalidade diferente. A gente tem pego esse papel aqui e imprime na impressora mesmo um desenho como se fosse madeira, né? Um amadeirado. E você consegue fazer alguns recortes muito interessantes e dobraduras, né? Para parecer madeira mesmo. Ele é um excelente papel para imitar madeira.
Agora eu vou entrar numa parte de papéis brancos, mas que eles são utilizados principalmente para impressão, tá? Por exemplo, o offset, ele é totalmente branco, fosco, gramatura de 90 a 240 gramas. Esse papel a gente usa para fazer planner aqui e agendas personalizadas, itens personalizados mais encadernados, tá? Tem o papel cochê, que também é uma outra opção para você utilizar. Ele tem um acabamento um pouco mais fino, fino que eu digo de um toque melhor toque. A gramatura dele é de 90 a 300 gramas, também pode ser encontrado fosco e brilhante. Da mesma forma você tem os glossy. Glossy é um papel, pode ser branco, pode ser fosco ou brilhante, mas ele é utilizado geralmente ele é utilizado mais para você fazer adesivo, ou ele pode ter adesivo, ou também para impressão de fotos. Em especial esse papel, você pode utilizar ele em impressora a jato de tinta, tá? Eu não gosto muito de utilizar ele no corte da silhuete, porque ele solta muito pozinho e ele pode ir danificando a lâmina, faz uma sujeira um pouco maior aqui no corte, mas ele pode ser utilizado sim, novamente, tá bom? E o papel mate também é um papel branco para impressão, ele é brilhante, em gramatura de 108 a 180 gramas, e ele é mais utilizado na impressão de jato, em impressora laser, né, com toner, não jato de tinta, mas com toner. Ele tem um acabamento legal, tá? Uma dica para vocês: toda loja que vende papel personalizado, eles também vendem, ou às vezes até cedem de graça para você, os mostruários de papéis. Então esses aqui são os 3 que a gente tem aqui, por exemplo, 3 dos que a gente tem, e eles mostram exatamente qual a textura, quais são todas as cores que tem naquele tipo de papel, acabamento, enfim, é muito interessante você ter isso, até para você conseguir fazer uma comparação. Por exemplo, é comum aqui uma cliente pedir algumas flores e falar: olha, mas eu gosto mais no tom rosa, mais no tom candy. E quais são as sugestões que você me dá de cor para combinar? Se você tiver esse mostruário na mão, fica muito mais fácil você abrir o leque e conseguir falar: olha, essa daqui combina legal com essa, olha, você tira uma foto, manda para o cliente. Enfim, o erro, você reduz demais o erro na escolha das cores. Armazenamento. Eu coloquei esse tópico aqui porque a gente já sofreu um pouquinho no começo, tá? Com 2 coisas principalmente eu vou falar aqui. Uma, umidade. Você manter um papel em um local fechado, sem ser arejado, um local úmido, vai te trazer alguns problemas. O primeiro deles, se você tiver um papel personalizado ou um papel colorido, você vai ver que ele vai desbotando, como está aqui na imagem, tá? Além de desbotar, ele pode criar algumas manchinhas, e na hora do corte, quando a lâmina passar em cima do papel, ele não vai ficar um corte limpo, corte reto. Ele vai ficar alguns picotezinhos do papel e pode até danificar a sua lâmina, tá, de corte da silhuete. Então, a dica aqui é: mantenha algum lugar arejado. Se possível, tenha um desumidificador, que nada mais é do que uma caixa com uma resistência para ir secando lá dentro. Tem gente que faz, e você vai encontrar algumas dicas disso no YouTube, na internet. A pessoa pega, por exemplo, uma caixa, ou pega dentro de um guarda-roupa, sem roupa, lógico, e instala uma lâmpada lá. Uma lâmpada incandescente de 40 watts já é o suficiente para começar a secar o local. Ele mantém sempre aquecido o local para ir tirando a umidade, tá? A segunda dica é o seguinte: luz. A gente já teve alguns problemas de material que ficou exposto, por exemplo, em cima de uma mesa, onde batia a luz do sol. Em pouco tempo, tá? Em questão de horas, ele vai descolorindo, ele vai manchando, então ele vai perdendo a tonalidade original do papel. E se você tiver papel em cima de papel, piorou, né? Porque aí ele vai ficar uma faixa mais clara, uma faixa mais escura. Então,
toma esses cuidados, gente, com umidade no papel e iluminação. A última dica que eu tenho para vocês é o seguinte: vocês já viram alguns personalizados como caixinha de festa, itens, por exemplo, capa de agenda, de caderno? Não é preciso uma impressora de gráfica para você fazer esses itens e ficar na qualidade da gráfica. Eu, por exemplo, aqui em casa a gente tem uma impressora Canon. É utilizada geralmente uma Epson, que ela tem melhor qualidade de imagem, mas a gente aqui tem uma Canon que também chega muito próximo na qualidade da imagem de uma Epson e é metade do preço, tá? O detalhe não está só na impressão, mas está no filme metálico que você coloca, no filme plástico que você coloca por cima do impresso. Então, saindo do impresso, se você puder investir uma plastificadora chamada Aurora, e a gente compra filme, ela não serve só para plastificar, mas ela serve para aplicar um material chamado BOPP. O BOPP, ele é um filme plástico bem fininho. Você pode comprar ele fosco, pode comprar ele brilhante e pode comprar esse que está na imagem aqui, que ele dá um acabamento metalizado na sua impressão. E ele vai ficar perfeito. A imagem, ela protege contra a umidade, protege da perda de intensidade de cor com a luz. Essa é uma dica muito valiosa. Esse não é um equipamento caro. Se puder, adquira um. A própria Silhouette existe um equipamento deles, que é a Mimo, que ela faz, só que ela tem uma abertura até A4. A Aurora é metade do preço do equipamento da Silhouette e ela consegue entrar com material até A3, que facilita para você perder menos material e conseguir um acabamento melhor, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai começar a entrar com a mão na massa para fazer alguns exemplos e itens decorativos para vocês venderem e, enfim, decorar a sua própria casa.